Lucas capítulo 1, versículo 13. Ao 17. Eu peço a você, que talvez eu vou até mais para frente um pouco, que mantenha a sua Bíblia aberta, para nós estarmos voltando no texto juntos. Acharam? Lucas 1, versículo 13. Nós vamos continuar meditando na palavra de Deus. É claro que é outra meditação, mas é dentro aí da história do casal de Zacarias e Isabel. Vamos tirar mais riquezas aí. Olha o que diz o texto. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Preste atenção nisso. O que destacou aí para você nesse versículo? A tua oração foi? Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João. Verso agora 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Preste atenção nesse texto que eu vou ler agora para você. Verso 15. E aí veja o que destaca aí para você. Porque será grande diante do Senhor e não beberá. Vou ler a voz num só tom para mim não destacar, mas você destacar. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. O que destacou aí para você? Cheio do Espírito Santo. Mas tem uma outra coisa aí que depois nós vamos falar aqui, tá bom? Meus amados, como eu disse, o texto de Lucas, ele abre, é um livro escrito por um servo de Deus que não era dos apóstolos. Provavelmente ele era um discípulo de Paulo. Se ele não aceitou Jesus com Paulo, mas pelo menos no ministério ele foi discipulado por Paulo. Até porque o livro de Atos, que a partir do capítulo 13... é toda uma história do ministério de Paulo. O livro é todo escrito por Lucas, acompanhando as viagens missionárias de Paulo. Então podemos dizer, assim como o evangelho de Marcos não foi um evangelho escrito por Pedro, mas de certa forma podemos dizer que Pedro escreveu um evangelho através de Marcos. Podemos também levantar essa questão, apesar que Lucas era de um potencial muito grande, ele era um médico, mas podemos dizer que também, de certa forma, Paulo escreveu esse evangelho de certa forma, viu? E o livro de Atos através de Lucas. Lucas nos traz um grande ensinamento. Logo no início dos seus primeiros versículos, ele escreve a uma pessoa chamada Teófilo, uma autoridade. O próprio texto da Bíblia destaca que esse homem, Teófilo, era uma autoridade, porque ele chama Teófilo de excelentíssimo Teófilo. É um termo usado para autoridades. Ele escreve dois livros para Teófilo, Lucas, e escreve também Atos. E Lucas é o maior de todos os evangelhos. E com histórias, como eu já disse aqui no último domingo, diferenciadas. Essa primeira história de Zacarias e Isabel em detalhes, o nascimento de Jesus em detalhes, a história de João Batista em detalhes, algumas parábolas como a do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida, é encontrada somente em Lucas. Então, Lucas é um livro muito especial. E Lucas e Atos, os teólogos pentecostais agora descobriram e estão escrevendo muito acerca de Lucas e Atos, desfazendo durante aí alguns séculos a teoria que não se faz teologia através de narrativas. E com esse negócio de não fazer teologia através de narrativas,
Os teólogos, principalmente reformados, eles utilizavam disso para negar o poder do Espírito Santo através de batismo e falar em línguas, curas divinas, milagres. Por quê? Porque entendia que o livro de Lucas, ou dizia que o livro de Lucas e Atos era só história, então não se faz teologia através de história. Hoje, os livros que estão chegando, e são dezenas de teólogos, assim, dos mais profundos e fortes teólogos, escrevendo o contrário, que se faz teologia, e Lucas escreveu a sua história, uma narrativa, exatamente contando, implantando e ensinando uma teologia sobre o poder do Espírito Santo. E isso é uma riqueza para a igreja pentecostal, né? E vários outros autores, que eu poderia citar o nome aqui, como Strongd e outros, que escrevem sobre essa teologia pentecostal do Espírito Santo através de Lucas e Atos. Então esse livro é muito importante, principalmente para nós assembleianos, porque esse livro trabalha muito sobre o poder do Espírito Santo, tanto esse como o livro de Atos. Então sempre vai estar citando sobre o poder do Espírito Santo, como esse texto aqui que nós acabamos de ler, dizendo que seria cheio do poder do Espírito Santo. Então, nessa história aqui, ele começa abrindo o texto dizendo assim, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. Deixa eu falar primeiro sobre o anjo. Esse anjo depois vai ser dado o nome dele no versículo 19. Você pode ver aí no versículo 19, vai dizer o nome desse anjo. O nome desse anjo é Gabriel. Deixa eu falar uma coisa simples aqui, mas interessante. Gabriel, 490 anos antes, pastor, tinha estado com Daniel. Faça essa reflexão. Esse anjo que traz essa mensagem de alegria para o povo de Israel, porque havia um silêncio profético de 400 anos, de Malaquias, o último dos profetas, até João Batista, foi um silêncio profético de 400 anos. Não é que Deus não estava governando, não é que Deus não estava ouvindo oração, não é que Deus não estava coordenando a história, estava controlando as situações, administrando, não é isso. Mas Deus silenciou as suas profecias por 400 anos. Houve um silêncio de Deus. E o último profeta tinha sido Malaquias. E agora, 490 anos antes, esse mesmo anjo, Gabriel, tinha aparecido a Daniel, e ele que disse a Daniel: olha, saiba de uma coisa, as suas orações foram ouvidas. E agora ele aparece de novo para dizer a Zacarias, 490 anos depois, para dizer: olha, tuas orações também foram ouvidas. E ele disse: olha, Daniel, você saiba que você é um homem amado por Deus. Imagina ouvir uma notícia dessa. E diferente dos fantasmas que a gente vê por aí, nos filmes, os fantasmas pelos filmes aí, eles têm uma angústia de viver muitos anos, né? Você assiste, por exemplo, Pirata do Caribe. Aqueles lá que eram fantasma, tudo que eles queriam era morrer, porque eles não aguentavam viver uma vida de séculos, mas não tinha sabor na vida. Gabriel, todas as vezes que aparece, ele vem com alegria e trazer notícias de alegria. Gabriel nos remete a duas coisas. Quando eu digo a você que esse anjo tinha aparecido 490 anos antes, e se você for ver a descrição da beleza dele, do poderio dele no livro de Daniel, é uma coisa espetacular. E agora, ele aparece 490 anos depois, com a mesma beleza, com a mesma graça, com a mesma alegria, Celso. Primeira coisa que isso nos ensina. Jesus disse que lá na eternidade, quando perguntar, como é que vai ser lá? Vamos casar com quem? Essa mulher aqui teve tantos maridos, vai ficar casada com quem? Ele falou: não, lá nós vamos ser igual aos anjos.
Isso diz a mim e a você que na eternidade, eu e você vamos viver para sempre. Com alegria, com gozo, com júbilo, sem canseira. Aquilo que eu já, de vez em quando eu falo aqui, irmãos, imagina só de você não ter mais que confessar pecado. Senhor, me perdoa, que eu sou um miserável, né? Imagina isso. Lutero, numa das suas orações, ele diz: Senhor, eu sou um saco de verme. Falando em Lutero, porque esse mês, né, a comemoração da reforma. Então, imagina você viver sabendo que não vai ter mais possibilidade de pecar, de saber que você está diante do Senhor o tempo todo, de quem está do seu lado também é transformado, é glorioso, não vai ter mais fofoca, gente fofoqueiro, enjoado, te perturbando, te perseguindo, não vai ter mais nada disso, vai ser gente glorioso, vivendo eternamente. Então, quando falo para você, olha, esse aqui é o mesmo Gabriel que teve 490 anos, olha que riqueza é isso, como eu e você vamos viver eternamente, debaixo de gozo e glória e trabalhando. Pensa que nós vamos lá para o céu para ficar numa rede lá, deitado e balançando lá, ou voando de asinha em volta de jardim, que isso não existe. Isso é mitologia lá da era medieval. Lá nós vamos trabalhar, igual o Gabriel está lá na eternidade trabalhando, está trabalhando, né? Então eu queria que você guardasse essa reflexão para o resto da sua vida. Puxa vida, Gabriel, ele falou com Zacarias e 490 anos antes ele falou com Daniel, em atividade, em glória, em poder, com a mesma virtude, com o mesmo poder e vivendo. É assim que vai ser a minha e a sua vida na eternidade com o Senhor. Nada de mais dores, infelicidades, tristeza. A gente vai chegando numa idade e começa a dor a aparecer para todo quanto é lado, né? Irmão, eu estou aqui jovem e tal, mas até dor no cabelo aparece. É uma desgraça tremenda. É um negócio assim que você não entende o que é isso, né? E isso não vai ter mais lá. Nós vamos estar em glória, vivendo, passa um século, passa 2 séculos, passa 3 séculos, passa um milênio, nós vamos estar na mesma glória, mesmo poder, na mesma virtude, e fazendo as coisas e a glória de Deus, trabalhando no reino de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, nesse início do versículo, citando o anjo, eu falei aqui, estou falando de Gabriel, que esteve lá com Daniel, e chegou com a notícia e disse: Daniel, servo amado do Senhor, as suas orações foram ouvidas. Aqui ele chega também para dizer a Zacarias: não tenha medo, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e buscam. Claro que aquele anjo do Senhor está falando também do próprio Cristo. Mas a gente vê o trabalhar dos anjos no Antigo Testamento, visitando o povo de Deus. Nós vemos os anjos trabalhando, pastor, ali no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, visitando Pedro na cadeia, tirando Pedro da cadeia, visitando Paulo na cadeia com Silas, tirando eles da cadeia. E aí eu te pergunto, e eu já sei a sua resposta, mas vou te perguntar para a gente refletir aqui. Eu e você não cremos com toda a fé que todos aqueles dons espirituais, de cura, de milagre, de ressurreição, de poder, de batismo no Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, continuam até hoje? Nós não cremos? Então, eu e você também cremos no agir dos anjos nos dias atuais, como naqueles dias. Então, quem crê na teologia do cessacionismo, quer dizer, cessar, que cessou os dons espirituais, curas divinas, milagres, cessou com a morte do último apóstolo, ele não crê nisso. Muitas igrejas, principalmente as históricas, não creem nisso. O que acontece? Eles também não creem na atuação dos anjos hoje.
Isso ficou tudo lá nas páginas da Bíblia. Não. Não. Da mesma forma que os dons, os milagres, o poder de Deus continua para nós hoje, o agir dos anjos na igreja, na sua casa, no nosso meio, continua da mesma forma. Os anjos do Senhor estão aí trabalhando para a salvação e o cuidado da salvação do seu povo, é o que está registrado na palavra de Deus. Então, nós não vamos fazer exaltação a anjos como a igreja de Colossenses, que começaram até a cultuar a anjos, não é isso. E nem vamos fazer como os pentecostais nós fizemos lá na década de 80, que não tinha mais indo para Jesus, era só para os anjos. Nós não podemos cair mais nisso. Amadurecemos. Mas uma coisa também nós temos que crer, biblicamente, que os anjos estão atuando em favor da nossa casa, da nossa vida, dos nossos filhos, da sua vida, dessa igreja. Os anjos que o Senhor envia estão aí trabalhando. Eu não estou vendo, você não vê, mas quantos irmãos no nosso meio têm visões e vê? Eu nunca vi, mas meu pai já teve visões. Irmãos aqui que têm dons de ter visões, já viram. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Por quê? Porque o anjo de Deus está aí trabalhando ao seu favor, irmão. Quando você está andando aí pelas ruas, tem um anjo do Senhor trabalhando aí ao seu lado. Eu estou andando por aí, tem um anjo do Senhor do nosso lado. Né? Não é o anjo do Senhor, porque o anjo do Senhor era Cristo lá no Antigo Testamento, mas um anjo do Senhor ao nosso lado. Isso é uma riqueza. A gente tem até que ter cuidado com o que faz e onde entra, porque o anjo está aí com a gente. Não, uma hora dessa ele fala, não, aí você entra, eu não vou entrar, aí fica ruim. Né? Então, essa é a primeira lição que eu tiro com vocês, e eu acho que isso edifica muito a nossa vida. Fazer essa reflexão nessa vida eterna que os anjos passam a ter, né, a partir da sua criação, e que eu e você também vamos desfrutar. E entender que os anjos do Senhor estão trabalhando aí do nosso lado. Estão trabalhando do nosso lado. Tem muitos livramentos que a gente vê e conta aí, e a gente não entende o que é isso. Foi a providência de um anjo do Senhor aí ao nosso lado. Como lá, Paulo e Silas estão lá cantando, louvando ao Senhor, com as mãos acorrentadas dentro de uma cadeia, de repente um terremoto, e eles são soltos. O comandante diz, o que é que eu faço para ter a salvação aqui? Na verdade, ele não estava falando em salvação em Cristo. Ele estava perguntando como é que ele ia salvar para não morrer, porque ele era o comandante ali. Os prisioneiros fogem, ele ia morrer. Então ele perguntou, o que é que eu faço para ser salvo? Esse ser salvo não era ser salvo em Cristo, não. Era ser salvo da morte. Porque Paulo diz, nós estamos aqui, fica tranquilo. Mas aí Paulo aproveitou essa frase e entrou com a resposta, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Pedro está lá, o anjo vem, tira ele acha que ele está tendo um sonho, uma revelação, ele só vai despertar e ver que aquilo tudo era uma realidade quando ele toma o vento frio da madrugada, no meio da rua. Então os anjos estão trabalhando a meu e ao seu favor, e assim como eu creio no poder da palavra de Deus, assim como eu creio no agir dos dons espirituais, dos milagres de Deus na atualidade, nós também temos que crer na atuação dos anjos do Senhor nos dias atuais. E outra coisa aqui, vamos continuar aqui. O texto diz, porque ouvi a tua oração, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e porás o nome nele de João. Preste atenção aqui, irmão. Zacarias e Isabel, a Bíblia diz que os dois eram idosos, então não tinha mais condição de ter filhos. Então, olha essa reflexão aqui, nós juntos. Porque nessa reflexão, a sua fé vai aumentar. Para a sua oração, você crê no Deus que você ora. Porque às vezes a gente fica assim meio com dúvida sobre as nossas orações. E tem orações que graças a Deus também Deus não ouve. Que se ouvisse nós estávamos perdidos. Então tem esse lado bom também. Tem oração que Deus fala, ei meu servo,
Isso aí você não sabe nem o que você está pedindo, não vou nem ouvir isso aí, porque isso aí é uma pataquada sua, você não sabe o que vem lá na frente. Então, Deus não ouve, porque é livramento que Ele está nos dando. Mas olha aqui, olha esse amadurecimento na nossa fé. Zacarias e sua esposa idosos, certamente nesse período eles não oravam mais para ter filhos. Mas lá na juventude, quando eles casaram, eles descobriram que não podiam ter filho. Quantas vezes eles oraram para ter filho? Por quê? Porque o próprio texto diz que eles oravam para isso. A tua oração foi ouvida. Que oração? Ter um filho. Porque Isabel não podia ter filho. Então, quantos anos os dois devem ter orado? Com certeza agora, nesse período, já não oravam mais. Chegaram à conclusão que não tinham mais como ter filhos, idosos. Então, essa oração esquece, vamos orar para outras coisas. Mas quando eles pensaram assim, aquela oração lá da juventude, chegou agora a hora de ser ouvida. Meus irmãos, o Deus que... Olha, essa é uma palavra que consola demais a minha vida. Eu acho que vai consolar a sua. O Deus que eu e você servimos, Ele ouve as nossas orações. Tem orações que vai ser respondido lá na frente. Tem orações que vai ser respondida amanhã. Tem orações que vai ser respondida daqui a um mês. Tem orações daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Quantas vezes a gente vê testemunho aqui na Assembleia de Deus? Irmãos, eu quero dar um testemunho. Meu marido era um homem lá do mundo, num pecado, nas bebedices, e eu aqui numa campanha na igreja há 20 anos clamando. Agora ele está aí servindo o Senhor. Levou 20 anos. Quantos anos o povo de Deus orou para Deus livrar eles de Saul? 40 anos aguentando Saul como governante. Olha que coisa, hein? Nós estamos a 2 só, então pode ter 40 aí para aguentar. Então, tem orações que não é amanhã. Tem oração que depois de você orou, Deus não vai mais responder. Daqui a pouco vem a resposta do Senhor. Eu já tive esse tipo de experiência. Ora, faz campanha, jejuma, meses, até anos, daqui a pouco, chega, não vou orar mais não. Acho que Deus nem quer que eu faça mais essa oração. Passa-se os anos, daqui a pouco vem a resposta. Esse casal orou, com certeza, na idade deles, eles não estavam mais orando para esse tipo de coisa, para ter filhos. Mas o anjo chega e diz: Zacarias, servo de Deus, não fique com medo, porque a sua oração foi ouvida. Adolescentes, comece a orar por um sonho de vocês hoje. Esse sonho não vai acontecer o mês que vem, até porque você não tem idade para receber essa promessa. Você tem que ser preparado para isso. Mas comece a orar por um sonho, um projeto seu hoje, que você vai ver, assim como você pode ir lá no banco e pôr no R$15 todo o tempo, daqui 10 anos você vai buscar, aquele R$15 virou um dinheirinho bom. Faça o seu investimento na sua oração hoje, vai orando. Vai orando por um sonho seu, um projeto seu. Daqui 10, 15, 20 anos, você vai ver o resultado do Senhor. Na hora certa o Senhor vai trazer a resposta para você. Vai trazer a resposta. Viu, jovens? Vai orando ao Senhor. Às vezes a resposta desse sonho seu vai demorar. Tem um caminho longo para Deus preparar você para receber. Uma coisa é Deus te dar a promessa,
Outra coisa é Deus te preparar durante muitos anos para você receber a promessa. Uma coisa é Deus chegar e alguém entregar uma promessa para você da parte de Deus. Essa promessa não vai ser cumprida amanhã. Eu tinha 17 anos, alguém chegou e disse: você vai ser pastor de grandes igrejas, vai fazer congresso com grandes jovens, eventos. Mas imagine eu assumir uma igreja com 17 anos, com 18 anos. 6 meses acabava. Porque eu não tinha preparo para aquilo. Né? Então Deus vai preparar. Então, ponha um sonho seu aí. Seja a área que você quiser. Coloque lá 2, 3 e vai orando. Começa a orar, faça como Zacarias e Isabel. Oraram, cansaram de orar. Agora Deus não ouve mais. Meu servo, a tua oração foi ouvida. Ah, mas eu agora já estou bem idoso, não tenho mais idade para orar. Tem. Você tem sonhos na sua família. Você tem sonho com seus netos, você tem sonhos com seus filhos. Coloque o projeto de Deus no seu sonho, na vida deles e interceda. E outra coisa, você vai ficando mais velho, aí começa a chegar também a hora de receber as promessas. Então não é ruim ficar mais velho, porque vai ficando mais velho, vai chegando as promessas, vai chegando, está mais perto das promessas. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Eu e você temos um Deus que ouve oração. Eu e você temos um Deus que ouve clamor. E não é à toa que temos um livro de 150 salmos, 150 orações, nos ensinando a orar. O maior livro da Bíblia, preste atenção nisso, que você ainda não ouviu isso. O maior livro da Bíblia é sobre oração. Veja como a oração é importante. O maior livro da Bíblia são orações dos salmistas. Então veja como a oração é importante para o Senhor. É tão importante a oração para o Senhor que Ele reservou 150 capítulos ali, ou salmos, 150 salmos. Reservou o maior livro. Do seu livro, o maior livro, a maior parte, é um livro de oração. Então a sua oração, vai clamando ao Senhor, porque na hora certa, o Senhor vai trazer a resposta, porque Ele já ouviu, a resposta vai chegar na hora certa, na hora que precisa. É aleluia mesmo, é glória a Deus. Eu fico refletindo isso, irmãos, um Deus que a gente ora e responde orações. Um Deus que nós clamamos e responde as orações. Imagina não. A alegria de Isabel quando recebeu essa notícia do seu marido. Meu bem, o Senhor disse que aquela oração nossa, que nós pedimos tantos anos para ter um filho, o Senhor apareceu lá para mim hoje, um anjo, o mesmo anjo, olha ele, imagina ele explicando para sua esposa. Lembra do anjo Gabriel que apareceu para Daniel, o profeta? Sim, meu bem, ele apareceu hoje para mim. Imagina esse diálogo. Esse mesmo, mas será, meu bem, você tem certeza? Apareceu hoje para mim, deixa eu te falar o que ele falou. Diz que você vai ter um filho. Que isso? E ele vai ser um profeta. E ele vai vir na frente preparando o caminho, porque está vindo aí o Messias, está vindo o Filho de Deus. E o anjo disse aí no verso 14: e você vai ter alegria e prazer nele, com o seu nascimento. Meu bem, e o anjo disse que ele vai ser grande. É aqui o versículo, vocês falaram sobre cheio do Espírito Santo, que também vamos falar isso, mas vamos aqui primeiro. O destaque desse versículo também é quando o anjo diz: ele será grande. Irmãos, isso é importante nós discutirmos aqui. Adolescentes, jovens, vocês precisam entender essa reflexão agora.
No contexto que nós vivemos hoje, o que nós entendemos por alguém ser grande? É um cara famoso. Não interessa como veio essa fama ou como chegou esse dinheiro. Interessa é ter e ser famoso. Se veio do tráfico, se veio de corrupção política, se veio por prática de sujeiras, as pessoas não ligam. Querem é ter a fama e o sucesso. A gente fica vendo aí as pessoas para adquirir likes e inscrições no YouTube, fazem de tudo. Coisa assim do mais absurdo. Eu não vejo, mas eu sei que fazem. Eu não tenho paciência nem cabeça para ficar vendo isso. Mas eu sei que fazem. Pessoas que aprontam as maiores loucuras para ganhar likes e sucesso. O mundo, o que o mundo entende por ser grande? Quem é influenciador? Não interessa o caráter, o perfil, a moral, o que influencia, o que está influenciando. É fama, é sucesso, é estar na mídia. O que mais que nós podemos entender hoje o que é ser grande? Perseguidores? Ter seguidores, né? Ter seguidores. Carrão. Festonas, sucesso. A gente entende que ser grande é isso. Na reflexão bíblica não é isso. Olha aqui, gente, não foi alguém que disse, foi o anjo Gabriel, aquele que mesmo trouxe a notícia para Daniel e dialogou com Daniel e entregou as profecias de Deus para Daniel. Estava agora conversando com Zacarias e disse: o teu filho será o quê? Grande. O que é o grande na concepção de Deus? É aquele usado por Deus, é aquele que é cheio do Espírito Santo, porque o final do versículo vai completar, e ele será cheio do Espírito Santo. No perfil de Deus, no caráter de Deus, e biblicamente ser grande, é estar na vontade de Deus, é ser um instrumento para que as profecias de Deus se cumpram através de mim e de você. Adolescentes, jovens, eu chamo de novo a atenção. Vocês têm que entender o que é ser grande a partir do perfil de Deus. Se com isso Deus quiser completar com mais, com sucesso, com fama, no sentido do nosso olhar mundano ou aqui da terra, tudo bem. Mas a verdadeira grandeza que Deus está vendo é o que você significa para o reino de Deus. É esse o grande que Deus define. E o seu filho será grande. Ora, mas vamos aqui. João Batista morava no deserto, muito doido o jeito. Vivia com a roupa de couro, olha só, praticamente um modista, roupa de couro, cinto de couro, e comia mel gafanhoto, e ficava lá pelo deserto pregando. Esse Deus disse, e o seu filho será grande. Mas por que ele será grande? Qual é a visão então? Um caráter divino estava sobre ele. Ele era uma pessoa que estava ali para cumprir um projeto de Deus. Olha, moças, rapazes, adolescentes, irmãos e irmãs, o desejo de Deus de fazer de mim e de você grande é que nós sejamos cheios do Espírito Santo e cumpra a vontade dele aqui nessa terra enquanto aqui nós estivermos. Ser grande na visão de Deus é eu e você caminharmos com ele e cumprirmos a vontade de Deus. As outras coisas ele pode acrescentar. Para alguns vai acrescentar, para outros não.
Davi morou num palácio, João Batista no deserto. Ezequiel morava com os escravos, Daniel e os seus amigos num palácio. Mas aí é porque Deus quis acrescentar. Mas a grandeza do ponto de vista de Deus, olha, aquele ali é grande, aquela ali é grande. Do ponto de vista de Deus, do ponto de vista humano, é como nós já dissemos aqui no início, o que é ser grande. Mas do ponto de vista de Deus, ser grande é aquele que a sua vida está debaixo de um propósito do que Deus quer fazer através de mim e de você. Esse é ser grande. Às vezes até o mundo vai taxar como louco, mas esse para Deus é grande. E muito daqueles que o mundo aplaude, Deus olha e diz: isso é lixo, não conheço, aparta-te de mim. Ou porque o próprio texto da Bíblia diz: mas Senhor, eu fui um grande pregador, eu expulsei demônio, eu curei enfermos, eu fiz isso no teu nome. Não te conheço, nunca te conheci. Então, ponha isso na sua vida, ponha isso como projeto de vida. Adolescentes, jovens, igreja, ponha isso como projeto de sua vida. Eu quero ser grande, mas segundo a vontade do meu Deus. Segundo a vontade de Deus. Ser grande segundo a vontade de Deus. Cheio do Espírito Santo. Olha aqui Lucas falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, e aqui esse texto vai nos ensinar que as crianças, os filhos, são riquezas de Deus. Hoje, o item 2 da EBD para adultos trabalhou sobre isso. Inclusive, o Luiz foi o que ministrou essa parte lá na congregação. Nas congregações, eu chamo 3 pessoas para ministrar a EBD dividido naqueles 3 períodos. Cada um ministra 15 minutos. Então, veja bem. Os nossos filhos são riquezas de Deus. O seu filho, a sua filha é uma riqueza de Deus. A alegria que Deus estava dando para João Batista era um filho. A alegria que Deus estava dando para Zacarias e Isabel era um filho profeta. O presente que Deus estava dando a Isabel era um filho. Então os filhos nossos são riqueza. Adolescentes, jovens, vocês vão ter filhos um dia. Não faça filho de qualquer jeito igual está aí no mundo, não. Faz filho de qualquer jeito. Não, isso é uma riqueza que Deus vai reservar para você na hora, no dia certo, com a pessoa certa. Ter filho é riqueza de Deus. Os filhos são riquezas do Senhor. São promessas de Deus para serem instrumentos de Deus aqui nessa terra. Então essas crianças que nós estamos vendo aqui hoje, que a gente acha que é só uma gracinha, uma belezura, isso aqui vai ser pastores, pregadoras, pastoras, médicos, juízes, professores, vão ser influenciadores nesse mundo. A gente olha para eles, olha que gracinha, que coisinha linda. Não, tem coisa a mais do que gracinha e coisinha linda aí. Vão ser a futura igreja aqui de Bangu cheia, vão ser os futuros pastores, as futuras pastoras, pregadores, professores de escola dominical, futuros músicos. O mundo está focando nas crianças para destruir. Estive com a Maria Cláudia e os meninos num estado lá dos Estados Unidos, que é muito rico, porque varia, de cada estado tem a sua riqueza. E esse estado é tão rico, que o governador ele patrocina aborto de quem quiser nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, cada estado tem a sua lei, não é igual no Brasil, que é uma lei geral para todo mundo. Lá cada estado tem a sua lei. Então tem estado que tem pena de morte, outro não tem. Tem estado que tem lei do aborto, outro não tem. Então nesse estado, como ele é muito rico, e o governador quer fazer a diferença com os outros estados, ele patrocina o aborto, ele patrocina passagem de ida e volta de avião.
e oferece aborto para qualquer americano que quiser. E ele patrocina troca de sexo de criança a partir dos 9 anos de idade. Então, a criança que quiser trocar o sexo, ele está patrocinando. Então, há um foco do inferno para destruir as crianças. Mas as crianças é herança do Senhor. E nesse texto aqui que nos ensina que estava nascendo uma criança e que essa criança seria um profeta de Deus. E para irmos encerrando, o texto nos diz assim: Zacarias caiu numa incredulidade. Senhor, mas como é que eu posso acreditar nisso, sendo eu e minha esposa já idosos? Coitado, ele esqueceu, ele já tinha lido a Bíblia tantas vezes, ele esqueceu que Sara e Abraão, idosos, tiveram filho. Esqueceu que Manoá e a sua esposa não podiam ter filhos, teve Sansão. Esqueceu que Rebeca não podia ter filho e teve Jacó e Isaú. Eu e você somos servos de Deus, a gente ora, lê a Bíblia, mas tem dia que bate uma incredulidade por causa das lutas. Mas o que eu quero te dizer aqui, o que esse texto nos ensina, houve uma lição de Deus, ele ficou em silêncio. Deus o repreendeu, falou: você, por causa disso, você vai ficar 1 ano caladinho. Não vai poder conversar durante 1 ano. Mas também Deus estava falando com a população, Deus estava assustando a população. Porque quando ele sai do templo mudo, sem poder falar, assustou a população. Então a gente aprende aqui 2 lições interessantes. Primeiro, que mesmo sendo os maiores servos de Deus, a gente é levado às vezes pela incredulidade. E eu quero dizer a você que incredulidade é uma doença, é um pecado que a gente tem que evitar ao máximo. Porque é um pecado que Deus não se agrada. Todas as vezes que algum homem de Deus, alguma mulher de Deus, na palavra de Deus, foi incrédulo, teve algumas consequências. Ele teve consequência. Mas olha aqui, Davi teve incredulidade, Josafá diante da guerra teve incredulidade, Abraão diante da luta e da sequidão na terra teve incredulidade, Isaac teve incredulidade, e o Senhor perdoou todos eles. Uma lição que a gente tira aqui nesse texto, que mesmo comigo, que acontece comigo e com você, sendo incrédulos muitas vezes, cheio de fraqueza, o Senhor é misericordioso. E aí eu e você temos que aprender com aquele apóstolo que disse para Jesus: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Quando estiver batendo o vento da incredulidade no meu e no seu coração, que eu e você possamos lembrar dessa palavra: Senhor, aumenta a minha fé, que ela está indo embora. Aumenta a minha fé. Não tenha medo disso, porque os maiores homens de Deus, diante de grandes lutas, a Bíblia diz, e Josafá teve medo, e Ezequias teve medo. E aqui por último, a grande lição é que o milagre foi respondido, né? Vai ter uma criança. Então, mesmo diante da incredulidade, você vai ser tomado pela incredulidade? Lembre-se: Senhor, tem misericórdia, aumenta a minha fé. Aí é a lição final que a gente tira aqui. Esse nosso Deus, ainda que eu e você sejamos incrédulos, Ele é capaz de nos abençoar. Ainda que eu e você tenhamos falta de fé, Ele permanece fiel. Ainda que eu e você muitas vezes somos infiéis, Ele continua no mesmo lugar sendo fiel. Por isso que o nome dele é Rocha. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é: Ele é a rocha. Por que a rocha? Porque você passa ali diante do Pão de Açúcar, há 500 anos está no mesmo lugar. O nosso Deus não fica duvidando e nem como onda do mar para lá e para cá, e nem com incredulidade. O nosso Deus, Ele é como a rocha. Ele está sempre firme no mesmo lugar. Eu e você duvidamos, sopra para cá, sopra para lá. Mas assim como você passa ali de frente ao Pão de Açúcar, está lá no mesmo lugar. Você nasceu, vai viver e morrer, Ele está lá. Vem os filhos, vem os netos, vem os bisnetos,
ele vai estar no mesmo lugar, porque é uma rocha. A rocha não balança para lá e para cá, a rocha é algo firme, permanece no mesmo lugar. Por isso que o nome de Deus é rocha, ele é a rocha, porque ele permanece fiel no mesmo lugar. Eu e você fracassamos às vezes na nossa fé, mas ele continua fiel no mesmo lugar. Por isso que quando a gente ora, clama a ele, ele ouve. Porque eu e você às vezes saímos do lugar que era para estar, mas ele permanece no mesmo lugar. E por isso a minha oração, quando é feita, ele ouve, porque ele está no mesmo lugar que sempre esteve. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fique de pé, por favor.